Olá, pessoal. Eu me chamo Guilherme e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dilema que muitos investidores têm enfrentado, principalmente aqueles que investem em bolsas de valores e mais precisamente na B3, na Bolsa Brasileira, que é: será que é a hora de mudar de estratégia? Isso aqui não é assessoria de investimentos, mas assim, esse dilema ele realmente existe, principalmente porque agora, de um lado, nós estamos vendo as ações de empresas aqui caindo ou andando de lado já há meses que não tem um bom desenvolvimento. E, de outro lado, nós temos vendo a renda fixa pagando algo que fazia muito tempo que nós não víamos, sem que você precise necessariamente entender muito do mercado, escolher quais são as empresas corretas que têm uma melhor probabilidade de performar bem, porque afinal renda fixa é renda fixa. Então é por isso que muitas pessoas elas já jogaram a toalha e falaram: bolsa de valores não faz sentido, o negócio é renda fixa. Mas será que antes de tomar uma decisão dessas, não é interessante que você conheça um pouco mais sobre o mercado, entenda como que nós chegamos a esse ponto, por que a bolsa brasileira parece estar sempre nesse eterno voo de galinha e que sobe, mas logo depois cai? E também, será que nos Estados Unidos, em outros países, por exemplo, o cenário é igual ou será que é diferente? Vamos destrinchar tudo isso com dados na mesa para te ajudar a decidir sobre o que é uma melhor postura a se fazer. Lógico, para fins educacionais. E aí a gente vai falar de bolsa brasileira, vamos falar de bolsa estrangeira, vamos falar sobre voo de galinha. Bom, com certeza você já escutou essa expressão, porque a economia brasileira é esse voo de galinha. Nunca consegue sustentar um crescimento por muito tempo. Os números não mentem. Na última década, não só a bolsa, a economia do Brasil é um voo de galinha. Você vê que o PIB cresce ali, mas depois devolve. E aí, na média, ele ficou na última década em apenas 0,6% ao ano. Isso não sou eu que estou falando, são dados do Banco Mundial, o que demonstra um desempenho bem fraco quando comparado com outros países emergentes. E sabe qual que é o motivo disso? Bom, é um combo de problemas estruturais, que vão desde o sistema tributário complexo, burocracia que trava tudo, um ambiente de negócios que espanta investidores e a produtividade do Brasil que, de fato, é baixa e estagnada nas últimas décadas. E aí, se a gente adicionar a instabilidade política, os escândalos de corrupção, que já viraram rotina no Brasil, aí você percebe que o ambiente aqui realmente não é nada convidativo para você investir, principalmente em renda variável, que em tese é mais volátil e mais arriscada. E aí, consequentemente, sabe o que acontece? Olha, o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e pensa duas vezes antes de colocar o suado dinheiro aqui. E sem esse investimento, as ações, o preço das ações não crescem. E sem investimento na economia concreta, as empresas também não crescem. E o mercado como um todo não prospera e, consequentemente, a bolsa também não vai para frente. Não é à toa que as agências de classificação de risco, como a S&P, a Moody's, a Fitch, mantêm o Brasil abaixo do grau de investimento desde 2015. Ou seja, para o mercado internacional, a gente ainda é visto como um investimento especulativo, um país onde o risco é alto demais para quem quer pensar no longo prazo. Até o Paraguai está ficando melhor do que a gente. E esse cenário reflete diretamente na Bolsa de Valores do Brasil. Porque, primeiro, se você não tem um bom grau, ali, uma boa classificação de risco nos investimentos, muitos fundos internacionais, eles, por questão dos próprios regulamentos, eles não podem aportar na Bolsa Brasileira. E não é nem só a vinda desse dinheiro em maior quantidade, de forma mais massiva, mas também isso atrapalha um crescimento da economia que seja feito de forma constante. Muitas empresas listadas, elas não vão conseguir, em um cenário no qual elas não conseguem captar, por exemplo, entregar investimentos capazes de gerar lucros crescentes anos após anos. E além disso, a falta de previsibilidade nas regras do jogo do Brasil, com política econômica mudando toda hora, deixa qualquer investidor desconfiado. Quem coloca dinheiro na bolsa, sim, está mais suscetível ao risco, mas ainda assim quer alguma espécie de segurança ou pelo menos uma previsibilidade de que
as coisas vão na direção certa, de forma volátil, mas com certa previsibilidade. Só que aqui no Brasil, essa previsibilidade simplesmente não existe. Não existe planejamento de médio, de longo prazo no Brasil. Você não sabe o que vai ser isso daqui a 10 anos. A visão que o brasileiro tem do Brasil é essa, e a do estrangeiro ainda mais, porque o brasileiro ainda tem o viés de territorialidade que faz acreditar que o Brasil é o país da vez, porque nós nascemos aqui e nós temos esse viés cognitivo já estudado pelo Daniel Kahneman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia por ter feito esse estudo do comportamento humano. E assim, o fato de os investidores estrangeiros olharem para o Brasil com certo receio porque eles não conseguem prever o que vai acontecer aqui no médio e no longo prazo, não é eu, Guilherme, a capital global apenas quem dizemos isso. O próprio Itaú, de forma indireta, acabou por admitir isso na hora que ele falou para os brasileiros que, olha, é melhor você começar a investir com uma postura um tanto quanto mais internacional, não ficar tão dependente tão somente do sistema brasileiro. E isso chama a atenção porque é um dos maiores bancos do Brasil falando isso. Algumas gestoras internacionais têm essa visão. Lá em Roterdã, a gestora Robeco soltou recentemente também uma declaração bem direta e falou que o Brasil virou um grande cassino. E eu peguei essa declaração em específico porque ela é muito ilustrativa do cenário no qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muita volatilidade, pouca consistência nas políticas econômicas e investidores estrangeiros ficando cansados de apostar no mercado que muda de humor conforme os políticos de Brasília espirram e preferem colocar dinheiro em países um tanto quanto mais estáveis. Não só o gringo, como também os brasileiros. A maior parte dos fundos de investimentos brasileiros reduziu a exposição que eles têm em ações para cerca de 8,6% quando você pega uma média, o que é um dos menores níveis de exposição de gestores de fundo ao mercado de ações dos últimos 7 anos. E os gringos, em 2023, por exemplo, a gente viu bilhões de reais saindo do mercado acionário brasileiro por vários meses seguidos. Em 2024, não foi tão diferente assim. Se a bolsa tá do jeito que tá, não é à toa. A confiança do investidor foi para o espaço, mesmo quando os analistas que querem vender Brasil tentam ser otimistas e falar: não é bem assim, segura as ações, o Brasil é o país do amanhã. Olha, não adianta ficar com esse discurso de um lado se de outro a realidade se impõe. Desde o início de 2023 para cá a gente vê isso. Lá ainda tinha gente apostando numa forte alta do Ibovespa. Alguns bancos falavam que 2023 ia ter uma alta ali de 20% no índice. Mas aí o governo decidiu aumentar gastos, esticar o déficit fiscal, o Banco Central manteve os juros altos por causa da inflação. E o que aconteceu? A Bolsa Brasileira foi um dos piores mercados do mundo no ano de 2023. Em dólar, chegou a cair cerca de 17%. Em um mesmo ano no qual o S&P 500 nos Estados Unidos, o principal índice da Bolsa Americana, subiu mais de 20%. Aí você fala: ah, Guilherme, mas é os Estados Unidos, é a maior economia do Brasil, eles são diferentes da gente. E eu lhe respondo: então vamos pegar os nossos pares. Outros mercados emergentes, eles, enquanto o Brasil amargava aquela perda de 17%, eles também tiveram ganhos de 2 dígitos. Não foi só o primeiro mundo, não. Isso antes da crise, 2023. No final das contas, o investidor brasileiro olha para a Bolsa e se pergunta: será que vale o risco? Se os juros no Brasil eles estão na casa de 2 dígitos, para que colocar dinheiro em ações, correr todo esse risco, se eu posso ganhar um ótimo retorno em renda fixa, sem correr tanto risco, sem ficar à mercê de tomar um susto? E, realmente, os juros no Brasil são altos não apenas em termos absolutos, como também, na renda fixa, a gente paga um dos juros reais mais altos do planeta. E aí, um gestor, ouvido pela Bloomberg recentemente, resumiu bem que, com os juros altos, simplesmente não há nenhum motivo para você preferir comprar ações do Brasil agora. Isso segundo matéria da Bloomberg, que eu vou deixar aqui na tela para que você possa ver ou na descrição. Editor,
Se vira. E aí, para nós, investidores normais, pessoas físicas, com patrimônio classe média alta, ricos, é que entra a grande questão, o grande destaque do momento. Provavelmente a galinha dos ovos de ouro, que é a renda fixa. Essa fuga de capital explica porque boa parte da bolsa brasileira está estagnada. Ou pior, andou para trás nos últimos tempos. Tá virando terra inóspita. E assim, eu não estou falando que o mercado brasileiro necessariamente é ruim. Se você for olhar em termos de preço, talvez algumas ações até estejam tanto quanto baratas. Até porque falta um catalisador para puxar o preço para cima, nesse lugar que está ficando sem ninguém. Com os juros na casa de 2 dígitos, o investidor simplesmente até vê que a empresa é boa, mas não vê motivo para correr o risco de comprar tais ações. E é por isso que a renda fixa é a grande estrela do momento. Alguns anos atrás, até motivado por youtubers, o brasileiro, pessoa física, ele mergulhou de cabeça no mercado de ações. Em 2015, por exemplo, a gente tinha apenas 564 mil CPFs, pessoas físicas, investindo no mercado de ações brasileiro. Esse número aumentou para 813 mil em 2018 e ultrapassou 1 milhão e 500 mil em 2019. Depois, em 2020, bateu 3,2 milhões, quase 4 milhões em 2021 e em 2023, no final do ano, quando você considera todas as categorias de investidores, já havia 19 milhões e 100 mil de investidores lá presentes. Quer dizer, a gente foi de 500 mil para quase 20 milhões em pouquíssimo tempo. Houve uma verdadeira revolução de número de investidores no mercado de renda variável brasileira. E aí, se você for ver, de 2015 até 2024, o número saiu de cerca de 550 mil para quase 5,5 milhões de CPFs de investidores na Bolsa Brasileira. Um aumento acumulado de cerca de 850%, o que é uma verdadeira revolução nesse mercado. Coisa que mesmo os mais otimistas não poderiam imaginar. Até eu, particularmente, fiquei surpreso com isso daí. Só que, infelizmente, eu arrisco a dizer que a maior parte das pessoas ou perderam ou vão acabar perdendo dinheiro nesse mercado, porque o Brasil é o país do voo de galinha. E eles aproveitaram um bull run do mercado que, infelizmente, não é a regra. E alguns chegaram só no final desse bull run. E se você for ver em dólares, esse bull run sequer existiu. A gente está numa tendência de queda crônica já aí há 10 anos ou mais. E naquela época também a gente teve os juros no Brasil na mínima histórica. Então a renda fixa ela andava um tanto quanto esquecida. Só que agora a renda fixa voltou com força. Os juros básicos subiram de 2% ao ano lá em 2021 para tá passando já de 14%. Tá, eu tô arredondando aqui, mas não foge muito disso. O meu palpite é que quando terminar o ano já vai ter passado de 15% ali a taxa Selic, o que é um patamar altíssimo quando a gente compara com o de outros países emergentes. E isso faz com que até os investimentos mais conservadores estejam entregando retornos que a gente não via há muito tempo. No Tesouro Direto, os títulos pré-fixados estão pagando aí 12% ao ano para mais. Os títulos atrelados à inflação, como Tesouro IPCA+, estão fechando aí com IPCA mais 6% ao ano. Quanto à inflação, pelo menos a inflação oficial, em 2024 fechou em 4,83% ao ano. Agora em 2025 estão falando que vai fechar em 5,68%. Isso é a inflação oficial, isso é a expectativa. Provavelmente a real vai ser mais alto do que a expectativa. Mas o fato é que nós estamos falando de um rendimento real de aproximadamente 6% ao ano. Se você pegar lá IPCA mais 6, isso em 2024. Com a garantia daquele que é o impressor supremo da moeda, que é o Estado. Ou seja, dificilmente vai deixar de honrar com essa dívida, interna pelo menos. Até porque ele tem capacidade de gerar inflação, se for o caso, para poder pagar. Então, deixar de pagar ele não vai.
O que pode acontecer é que os juros reais acabarem não compensando tanto, mas hoje ainda compensa. Então, investir em renda fixa é o investimento de menor risco do Brasil e te dá um retorno excelente quando comparado a investimentos nacionais e mesmo investimentos internacionais. Eu só tenho um pouco de receio com as pessoas que falam que investimento em renda fixa é um investimento sem riscos porque você está investindo no Brasil e mesmo sendo um investimento de menor risco dentro do nosso mercado, ele ainda é extremamente arriscado considerando que isso aqui é Brasil. Aqui é Brasil. E não é à toa que muitas pessoas que acompanham aqui no canal já começaram a internacionalizar e preferem investir em bonds, renda fixa de empresas listadas no mercado americano, porque vem mais segurança nesses investimentos do que se investisse em renda fixa no Brasil. Mas, do que tem no Brasil, certamente a renda fixa é interessante. E não é à toa que os investidores têm tomado um caminho cada vez mais incisivo nesse sentido, de migrar para a renda fixa. O CDI, que serve como uma grande referência para parte dos investimentos em renda fixa, acumulou algo próximo de 8,5% nos últimos 12 meses. E isso praticamente sem volatilidade. E se a gente olhar para o resto do planeta, onde muitos países passaram um bom tempo com os juros próximos de zero, o Brasil se tornou de novo um verdadeiro paraíso para rentistas, para o desespero daqueles que não gostam de mercado financeiro, votam na esquerda. A esquerda é quem faz do Brasil esse paraíso para os rentistas. Por isso que banqueiro vota na esquerda também. Muitos investidores que antes se aventuravam na bolsa, no mundo de rentista, eles simplesmente, ou melhor, num país, eles simplesmente desistem e preferem estacionar o dinheiro em renda fixa, que está bem remunerada. Bom para eles, ruim para o Brasil. Agora, a grande questão que fica é, será que essa temporada de juros altos realmente vieram para ficar? Olha, eventualmente, no futuro, a Selic deve cair. Mas será que isso vai ocorrer no médio prazo, no curto prazo? Será que a gente vai voltar para juros baixos, como estava alguns anos atrás novamente? Bom, eu sou bastante reticente quanto a isso. Pelo que o mercado projeta, provavelmente os juros altos vão ser a realidade por mais algum período, e talvez até crescentes. O boletim Focus do Banco Central mostra que a expectativa de juros continua elevada. Os riscos fiscais continuam altos. A inflação segue pressionando as contas públicas, o supermercado e o Banco Central. Num contexto como esse, ele não pode simplesmente sair cortando juros sem critério. Isso aí geraria um descontrole inflacionário, que na verdade é um problema que já bate às nossas portas, que já assusta os mais experientes e entendidos de mercado. Esses, diga-se de passagem, sempre estiveram mais incautos com tamanha adoção da Bolsa de Valores brasileira. Mas o fato é que, nesse contexto, a renda fixa deve ser atraente aí por pelo menos mais uns anos. O investidor esperto já entendeu que esse momento não é para olhar para a Bolsa Brasileira. Isso não é recomendação de investimentos, é só uma análise da minha percepção do mercado, da posição dos investidores. É só você ver os fundos. Nunca tiveram com tão baixa exposição nos últimos 7 anos em ações. O pessoal está optando, sabe por quê? Pelo quê? Por tesouro com vencimentos longos. Porque esse tipo de investimento consegue garantir um bom juro real por muitos anos. E aí, se lá na frente o cenário mudar, os juros caírem bastante, aí sim pode ser que esse pessoal volte a investir em posições nas bolsas de valores. Mas por enquanto, a renda fixa tem reinado, tem dado um golaço, ganhado de goleada aí no mercado de ações. Isso em relação ao Brasil. Mas, se você está aqui no canal é porque você gosta de construir capital de forma global. Então, talvez você esteja se perguntando, como é que estão as coisas lá fora? Especialmente, por exemplo, nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos representam cerca de 40% do mercado de ações mundial. Olha, aí já tem algumas diferenças. Enquanto aqui no Brasil a gente enfrenta enormes desafios causados por políticas internas, o cenário da economia internacional, principalmente o americano, tem lá os seus desafios,
principalmente geopolíticos externos, mas também tem a questão do Trump, tá com essas tarifas protecionistas, mas apesar de tudo isso, ainda é um cenário bem mais animador. Sim, as bolsas caíram graças a essas políticas tarifárias do Trump, da guerra comercial, que tem de fato assustado os investidores por lá, principalmente nos últimos meses. Só que as bolsas dos Estados Unidos, diferente da brasileira, que ela tem um histórico de voo de galinha, cresce 5 anos, cai 5 anos e depois no longo prazo nunca sai do lugar, uma verdadeira montanha russa. Lá nos Estados Unidos não. Lá nos Estados Unidos as bolsas elas têm um histórico de crescimento muito mais consistente. Claro, tem volatilidade, tem crises ocasionais, mas se você for olhar para a tendência das últimas décadas, é basicamente sempre de alta, enquanto no Brasil está há anos caindo, se você for ver dolarizada. A média do rendimento anual na S&P 500 é de 15%. Tem ano que cai, tem ano que sobe muito mais do que isso e essa fica na média, ao longo das últimas décadas. Teve um levantamento publicado no Valor Invest que comparou o desempenho da Bolsa Brasileira com a americana de 2000 até 2023. E o resultado foi que o S&P 500 subiu 187% naquele período, isso olhando já em dólares, enquanto o Ibovespa valorizou 134% em dólares. Ou seja, investir nos Estados Unidos rendeu bem mais e também com menor risco. Porque qual empresa que você acredita que tem maior probabilidade de ainda existir daqui a 4, 5 gerações? A Coca-Cola, uma empresa que já existe desde os teus avós, bisavós, ou, sei lá, uma empresa de refrigerante de baixa qualidade que eventualmente venha a abrir as ações, o capital, na B3. Quais empresas são mais consolidadas no mercado internacional? São mais sólidas, são mais fortes? E qual que é a bolsa mais forte? Estados Unidos. Enquanto o Ibovespa, ele ainda lida com ações reféns de um cenário difícil de crescer, historicamente falando, e consequentemente uma volatilidade absurda, os Estados Unidos lida com um cenário mais fácil de empreender e as ações tendem a subir não apenas de forma mais consistente, mas também com menos volatilidade. A oscilação, a volatilidade do S&P 500 é cerca de metade, nos últimos anos foi cerca de metade da volatilidade da Bolsa Brasileira. Então, Bolsa Brasileira é para day trader, é para swing trader, é para position trader, mas não para investidor. E a explicação são os fundamentos. Estados Unidos, economia sólida, bolsa resiliente. Brasil, insegurança jurídica, empresas mais recentes, mercado acionário muito jovem. Aí o brasileiro fala, mas aí a Bolsa Americana não vai me dar tanto dinheiro, porque aquele mercado parece devagar para mim, parece que eu não vou conseguir ganhar tanto. Olha, não é bem assim, como diria o professor da FGV, o grande William Hyde. Essa ideia de que nos Estados Unidos você vai ter menos retorno porque tem menos volatilidade é um verdadeiro de um mito. Os Estados Unidos tem instituições estáveis, um ambiente de negócios previsível, respeito a contratos, mercado consumidor gigantesco. É a polícia do mundo. Sabe o que isso significa? Crescimento consistente. É melhor você estar devagar na direção certa do que rápido, mas ora na direção certa, ora na direção errada, ora na direção certa, ora na direção errada de novo. No longo prazo, aquele que foi consistente na direção certa ganha. E isso se reflete na valorização das ações de empresas americanas. No longo prazo, é muito mais fácil você ganhar dinheiro investindo de forma internacional, sobretudo em bolsa de valores, do que investindo na B3. Sem contar toda a diversificação, né? Eu já falei que o mercado americano representa cerca de 40% do mercado de ações mundial, mas ainda assim, todos os setores do mercado lá, eles são desenvolvidos. No Brasil é setor bancário, né, finanças, commodities, lá não, tem tudo desenvolvido. É saúde também, setor de consumo, setor de indústria, todos esses setores na Bolsa Americana são desenvolvidos. Claro, no Brasil tem lá suas empresas, tem a WEG, por exemplo. Mas o setor como um todo, ele não é tão robusto assim. O Ibovespa tem uma concentração gigantesca em commodities e depois setor bancário também. O Ibovespa é totalmente dependente
da variação de bens commodities como petróleo, minério de ferro. Só que aí você coloca um plus ali, que é o risco Brasil. Então, se o preço do petróleo e do minério caem, a Bolsa Brasileira provavelmente vai cair junto. Só que acelerado, porque ainda tem os problemas do Brasil, entendeu? Ao passo que nos Estados Unidos, ainda que o setor de commodities lá, de empresas mineradoras, por exemplo, vá mal, olha, se o setor de tecnologia, se outros setores estiverem indo bem, é capaz disso aí servir para impulsionar o índice como um todo para cima. Não vai derrubar a bolsa inteira. A bolsa não é tão refém tão somente de um setor. A economia dos Estados Unidos, ela consegue um crescimento estável, mesmo em momentos difíceis, muito por conta disso também. Porque a bolsa é só um termômetro que reflete como a economia é diversificada. Eu, particularmente, invisto a maior parte do meu capital nos Estados Unidos justamente por conta disso. Lá fora o cenário é muito mais favorável, muito mais previsível para o investidor. E uma outra vantagem no mercado americano é a capacidade de recuperação rápida. Se você olhar o que aconteceu depois da crise de 2008, a crise do subprime, os Estados Unidos teve uma recuperação em V. O Brasil, se você for olhar o índice Bovespa dolarizado, ele teve a crise de 2008, que derrubou aquela marolinha aqui no Brasil. Depois ele até se recuperou ali no ano seguinte, tentou se recuperar em V, só que ele continuou na década seguinte, no efeito cascata de queda. Olha aí na tela o gráfico do EWZ, reflete bem o que eu estou falando. Tivemos uma década de crescimento aqui, de 2000 até 2008, mais ou menos. Com a crise do subprime, despencamos. Depois, tentamos recuperar em V em 2009, mas de lá para cá a gente só cai. Isso é o EWZ, que é o índice Bovespa dolarizado. Já o S&P 500, aqui a coisa é diferente, meu amigo. Olha o tamanho dessa alta. Isso tudo nos últimos tempos. Um eterno crescimento de alta. Se você for ver a crise de 2008, foi aqui, ó. Ele caiu, mas logo se recuperou. E desde então continuou subindo. Pandemia, recuperação em V. Bateu aqui uma mínima, mas rapidamente já subiu tudo isso de novo. E assim segue sucessivamente. Aqui nos últimos tempos, com toda essa bagunça que o Trump está fazendo lá, essa quedinha aqui, parece uma volatilidade normal de mercado ainda. Então, investir na bolsa de valores de mercados desenvolvidos em relação a investir na bolsa de mercados emergentes parece ter uma vantagem clara. O crescimento, que tende a ser mais sustentado. Sim, vai ter volatilidade, vai ter anos ruins, claro que vai. Mas no longo prazo, a probabilidade de você ter sucesso é bem maior. Outro fator importante aqui é a questão tributária também. Quando você está investindo de forma internacional, dependendo das circunstâncias, você não é mais refém de todo esse manicômio legal e tributário que é o Brasil. Sim, tem a lei das offshores, tem as novas exigências que o Lula e o governo atual passaram de tributação. Mas se você quiser não pagar essa conta, também você pode fazer uma saída fiscal. E como o seu patrimônio está fora, você vai se proteger de tudo isso. Ao passo que se o patrimônio estivesse aqui no Brasil, mesmo que você fizesse a saída fiscal, você ainda ia ser refém de toda essa tributação. Além disso, não é que não tem fiscalização dos seus investimentos lá. Tem. Mas ela tende a ser menor do que a fiscalização de quando você investe na B3, quando você tem o seu dinheiro custodiado dentro do sistema financeiro brasileiro. E, por fim, ainda tem a questão cambial. Quando você investe lá fora, você se protege da desvalorização do real. O real se desvaloriza no longo prazo. E os teus investimentos em dólar, graças a essa depreciação do real, mesmo que eles nem tenham rendido tanto assim, eles passam automaticamente a valer mais quando medidos em reais. E se o teu custo de vida está em reais, talvez isso signifique que você vai conseguir um melhor poder de compra. Significa que investimento em dólares é uma espécie de seguro contra as crises locais do Brasil. Lá na década de 80, o pessoal comprava terra para se proteger da inflação. Hoje em dia você pode internacionalizar o patrimônio para fazer isso. Naquela época era mais difícil. Hoje, qualquer brasileiro consegue. E é por isso que muitos investidores brasileiros que já sentiram na pele problemas de inflação, de queda forte das nossas moedas, agora eles têm levado ativos para o exterior e conseguindo, assim, uma estratégia muito melhor de proteção patrimonial.
E aí eu te pergunto, você prefere ficar no Brasil apostando em voos de galinha ou você prefere mudar de perspectiva e começar a voar com as verdadeiras águias? A decisão é pessoal, mas os números não mentem. O investidor inteligente, portanto, ele vai aproveitar o que o mercado tem de melhor. Isso não é assessoria de investimento, mas o que eu faço é renda variável, longe do Brasil. Renda fixa, bom, aí até dá para se pensar. Juros altos do Brasil, use a seu favor. Bolsa de valores sustentável, aqui você não encontra, use as lá de fora. Isso é o que diria um investidor inteligente. E você, como que está a sua estratégia diante dessas bolsas? Se você está investindo mais no Brasil, se você está investindo mais lá fora, o que você tem feito na sua disposição do que vai para a renda fixa, o que vai para a renda variável aí nessa temporada de juros mais altos? Eu quero ouvir um pouco mais como que está sendo o posicionamento dos inscritos aqui do canal, porque o meu eu acabei de revelar para vocês. Se você ficou até aqui, então compartilha com a gente, porque isso é só o começo da nossa conversa. Ali nos comentários vai ser legal ler as opiniões de todo mundo. Às vezes eu não consigo responder, mas eu sempre estou lendo aquilo que vocês compartilham. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.